Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, blibista, também comentarista judaico e hebraico e grego. Também somos comentaristas das culturas bíblicas, como também da mitologia bíblica. Também somos comentarista da etimologia bíblica, como também da exegese avançado e da hermenêutica avançado. Também somos comentarista das palavras de expressão bíblica. O que é palavra de expressão bíblica? Vai lá no nosso canal que eu explico sobre 45 palavras de expressão bíblica. Também somos comentaristas das lições bíblicas da CPAD, da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, e também somos comentaristas da escatologia. Terminamos o comentário de escatologia, fizemos 70 vídeos sobre o elemento, a pauta, a enquete sobre escatologia. Também temos agora um novo comentário, vamos fazer 45 comentários de palavras que os pastores dizem e pregadores dizem e o povo dizem que está na Bíblia, mas não está na Bíblia. É isso mesmo. Os pregadores, esse é o comentário os pastores e pregadores e o povo que dizem, mas a Bíblia não diz. Isso mesmo. Esse é mais um vídeo para a glória de Deus e eu quero deixar a todos Lahema Shalom, Shalom Lahema. Paz e prosperidade, prosperidade e paz. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, o homem da maçã de ouro, o homem da Paraxá. Vamos lá para mais uma enquete. O tema desta enquete é: o que os pastores e pregadores povo dizem que está na Bíblia, mas a Bíblia não diz isso. Vamos lá? Primeiro ponto de vista: os anjos não podem realizar milagres? Realmente, anjos não fazem milagres. Quando nós fazemos uma exegese sobre a palavra anjo e sobre os episódios dos anjos, sabemos bem, na verdade, que os anjos, eles são ordenados por Deus para fazer a guarda, para fazer o refúgio e também para fazer o resgate de alguém. Isso mesmo. Os anjos dentro do conceito no seu todo, o anjo ele faz guarnição, o anjo faz justiça de Deus. Por exemplo, quando nós olhamos para a questão anjo pode realizar milagre, é quando nós já começamos a lembrar de João, isso mesmo, livro de João, quando se fala do tanque de Betesda. Realmente era verdade? Anjo estava ali movendo as águas e movendo aquelas águas realizava milagres? Mas claramente vamos entender o objetivo da questão anjo. Primeiro, a gente já entende dentro da Bíblia bem claro que anjos, dentro do conceito bíblico, eles são ordenados por Deus para realizar os feitos de Deus. Amém? Isso é inevitável. Agora, quando a Bíblia registra anjos, 2 anjos ferindo os habitantes de Sodoma com cegueira, isso é a representação da justiça de Deus que está dentro de Gênesis capítulo 19 e versículo 10 e 11. Como também nós depois vamos pegar mais informação sobre se anjo pode fazer milagre. Vejamos que um anjo fecha a boca do leão quando Daniel está na cova dos leões. Provavelmente um anjo que Deus indicou para dar o livramento para Daniel. Ali foi o anjo que fez a segurança de Daniel e deu livramento para Daniel. Daniel capítulo 6 e versículo 22. Também quando nós começamos a observar a questão de anjo, a gente vê que porque os anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Então veja bem que quando Deus libertou Israel, libertou o povo hebreu
da mão de Faraó, você pode ver que na frente do povo ele é um anjo para guardar a todo o caminho, tanto de Moisés e do povo hebreu. Isso é o Salmo 91, versículo 11 até o 13. E você vê que Deus não deixa nenhuma praga chegar até Israel, a casa de Israel. Quando as 10 pragas entraram no Egito, nenhuma praga sucederá na casa dos hebreus, do povo de Israel. E não entrou. Isso é claro e verídico, porque Deus guardou. Agora, quando nós também começamos a observar, né, o meu Pai, ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Uma legião, alguns comentaristas dizem que é 6.000, uma legião de soldados romanos, na cultura romana, uma legião é 6.000 soldados. Agora imagina 12 legiões. Então dá para você imaginar o tamanho da numeração se Jesus chamasse pelos anjos para fazer justiça naquele momento na cruz. Isso mesmo, esse momento foi lá no livro de Mateus 26 e verso 53, quando um dos ladrões chamado Gesta pega e fala: se você é Deus, salva a ti mesmo, salva você e salva nós, se você é Deus. E aí Jesus ele pega e fala: foi dado a mim, disponibilizado para mim 12 legiões de anjos a favor de mim, mas o Senhor tinha que passar por aquilo. Agora, outro episódio interessante, como eu falei para vocês, que anjo, além de trazer justiça, anjo de fazer justiça, anjo de dar livramento, nós começamos a compreender que Deus ele vai continuar sendo sempre Deus. Deus ele vai sempre continuar sendo Deus. Por quê? Porque Deus é acima dos anjos, Deus é acima do serafim, dos arcanjos e tudo mais. E vemos uma outra cena muito interessante. Quando nós olhamos que o anjo aparece diante de Pedro, e Pedro está numa segurança máxima, na masmorra. E a história bíblica diz que o anjo enviado por Deus pelos clamores das mulheres, né? Que as mulheres estavam jejuando e orando pela vida de Pedro, ou Kepas, ou chamado de Cefas, né? Ou Petros. Estava um povo orando, as irmãs orando, as missionárias orando, as diaconisas orando pela vida de Pedro. E então o Senhor ouviu o clamor das mulheres e o Senhor ordenou ao anjo para que libertasse a Pedro, que estava na masmorra, numa prisão em Roma. E então o anjo, quando chega lá, faz todos os soldados caírem em grande sono. E não só bastasse isso também, todas as portas se abriram automaticamente. Por quê? Porque Deus, além de livrar, ele dá segurança para o seu escolhido na terra. Por isso que a Bíblia diz: 1.000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não seria atingido. Também sabemos que o anjo registrado na Bíblia fala de um anjo que se apresentou diante de Herodes e feriu Herodes por ele morrer, porque foi comido de bicho. Por que razão? Porque a história diz que Herodes não quis dar glória a Deus, né? O anjo falou: o rei da glória está entrando em Jerusalém. O rei dos reis e o senhor dos senhores estão entrando em Jerusalém, e você não vai dar glória a Deus? Por quê? Porque na presença de Deus, na hora que Jesus está passando, todos têm que reconhecer que ele é o Filho de Deus, tem que ser glorificado. E então a história diz que ele foi comido de bicho, por não ter dado glória a Deus. Mas também, olha só que interessante, com a base disso, nós também aprendemos que realmente esse negócio de glorificar e prestar honra ao Senhor é muito sério. A Bíblia diz que Mical não deu glória a Deus quando Davi estava adorando a Deus, dançando na presença de Deus. Mas sim, Mical fez o quê? Murmurou contra o Deus de Davi e contra a vida de Davi. E então o anjo foi lá e fechou a madre de Mical, como nós já sabemos. Então veja bem, isso é a sentença de justiça,
Isso aí é Deus fazendo justiça. Então, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, e muito menos os seus escolhidos e ungidos. Agora, olha só que interessante. Quando nós olhamos para isso, podemos ver e entender que os anjos dentro de uma história bíblica, o anjo são proteção, anjo protege, anjo livra, anjo salva, anjo guarda e anjo faz a justiça de Deus por ordenança dele. E anjo também abençoa, traz a mensagem de boas novas para abençoar. Quando nós olhamos todos os seus feitos, os anjos dentro da ordenança de Deus, no Antigo Testamento, e também no Antigo Testamento, nós olhamos que anjo na tipologia bíblica representa duas coisas, justiça de Deus e entrega de bênção, ou boa notícia ou mal notícia. Quando nós olhamos a questão da palavra que estou fazendo este comentário, cujo tema é os que os pastores e pregadores e povo dizem que a Bíblia não diz. Então, a Bíblia não diz que anjo faz milagre. Bem verdade que quando nós olhamos para uma ordenança da justiça de Deus, é a bênção e as boas novas de Deus. E aí a gente aprendemos três coisas dentro da história do tanque de Betesda que a gente não podemos deixar de não falar. Primeira coisa que a gente devemos entender no tanque de Betesda. Primeira coisa é que tem imagem de anjos tomando banho no tanque de Betesda. No tanque de Betesda existia imagens de anjos tomando banho. Agora, vem aqui comigo. Aquele que estudou cultura judaica e estudou a lei mosaica, sabe que em Jerusalém não entra idolatria, não entra imagem. Dentro do templo de Jerusalém, dentro da casa de Deus em Jerusalém, não podemos ter imagem de nenhuma pessoa, tanto no céu como também na terra. Então, peraí, tem alguma coisa estranha. Como se diz que aquele tanque era um tanque hebreu? Sabendo que aquele tanque tem imagem de Deus, de anjos tomando banho. E todo hebreu sabe que na lei mosaica é proibido, adorar qualquer imagem. Ficou um ponto de interrogação aí na sua cabeça aí do outro lado, Nunca pensou dessa forma, Isso se chama cultura judaica, isso se chama arqueologia bíblica também. Quando nós estudamos, a gente descobrimos essas coisas. Então, olha só que interessante também. A segunda coisa é que anjo não pode fazer milagre sem a ordenança de Deus ou pela sua justiça, ou para entregar a sua bênção. Peraí, se Jesus está no cenário, por que tem que haver interferência de anjo fazendo algo se Jesus está naquele tempo, naquele momento? Naquele tempo, naquele momento, a glória era só dada a Filho de Deus, a só Jesus. Então fica aquela pergunta que não me deixa calar. Anjo agindo sem a ordenança de Deus, sem a ordenança de Jesus? Tá muito estranho isso. Então a história diz que Jesus entra lá, dentro desse lugar chamado Betesda, num lugar chamado Porta das Ovelhas. A terceira coisa é que o lugar pertence na lenda romana e na cultura romana. Betesda representava um deus chamado Asclépio ou Esculápio, que era o deus da medicina e o deus da cura. Então aquele lugar era um lugar de adoração ao deus grego que pertencia aos romanos. Isso mesmo. E como que eu posso dizer que anjo movia aquelas águas, se não havia também idolatria? Imagens dentro de Jerusalém? Não poderia. Então, existia um único judeu que estava ali 38 anos esperando e acreditando na lenda
dos deuses gregos. Mas é interessante, ele está em um lugar errado e está passando e gastando seu tempo em lugar errado e esperando um movimento em lugar errado. Mas está vindo aquele que é acima de todos os movimentos. Ele está entrando para o lado de trás, porque tanque de Betesda existia 5 portas, 3 portas na frente e 2 atrás. E as 2 atrás estava vindo o meu rei. Estava Jesus chegando para tirar um judeu que estava acreditando em uma lenda, em uma mentira, para salvar a vida dele. E é o interessante, vem uma outra pergunta: por que o meu Senhor Jesus só curou aquele paralítico de 38 anos? Por que só foi ele? Isso é uma pergunta que não me deixa calar. Por isso que eu estou dizendo para você que era o único judeu que estava diante da idolatria, diante da lenda, diante de alguém que estava achando que o Deus Aclépsio ia fazer alguma coisa para ele. Então Jesus chega para mostrar que Aclépsio não tem poder aqui. Quem tem poder de curar e libertar sou eu, Jesus. Então Jesus entra nos domicílios do imperador, né, do deus grego Aclépsio ou Ecolapso, e mostra que quem manda é Jesus. Então está aqui mais outro comentário de segundo nível, né? O segundo nível do comentário sobre anjo faz milagre? Não. Anjo faz justiça e entrega a bênção, a mensagem de boa notícia para o povo dele. Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos.